As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria. Destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Como aprendemos nas lições passadas, Jesus e seus discípulos tiveram o cuidado de obedecer todas as leis do Antigo Testamento ao longo de suas vidas. Embora a história da vida de Jesus seja encontrada no Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles refletem uma época em que as leis do Antigo Testamento ainda estavam em vigor. Esta lição trata dos ensinamentos das cartas ou epístolas do Novo Testamento que foram escritos após a ressurreição e ascensão de Jesus e após o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essas cartas foram, em sua maioria, escritas durante o período de tempo abordado no livro do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos. Uma das principais preocupações por parte dos primeiros cristãos era como eles deveriam lidar com as leis do Antigo Testamento. Essas leis ainda eram relevantes? Os cristãos tinham que obedecê-los? Será que judeus cristãos e gentios cristãos, ou seja, não judeus, agora têm exatamente a mesma posição diante de Deus? Eles eram realmente agora um em Cristo? Essas e outras perguntas eram de grande preocupação para os primeiros crentes. Eles realmente queriam servir e honrar o Senhor, mas eles não tinham certeza do que Deus exigia deles. Havia muitos problemas nas igrejas, como falsos mestres, sob dons e a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, assim como outros, escreveu extensivamente sobre esses cuidados delicados e controversos. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos, em que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje, a lição 12, tem o tema As epístolas instruem e formam os cristãos. O textuário diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 e 2, e 2 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: como as epístolas paulinas nos instruem. Lembrando para você, professor, que é impossível você destrinchar, esclarecer todas as cartas, uma por uma, em 1 hora, 40 minutos, em sala de aula de uma EBD. Não é possível. Então, você vai somente fazer um resumo de cada epístola nessa lição, ok? Subtópico 1, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos das doutrinas da salvação. Aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera
que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. As epístolas paulinas são recursos indispensáveis para qualquer cristão que busca Deus no mundo moderno de hoje. Paulo escreveu para uma igreja que estava vivendo um tempo de relativa paz, mas uma igreja que ele achava que precisava de forte dose de doutrina evangélica básica. Escrevendo de Corinto, Paulo provavelmente encontrou uma variedade diversificada de pessoas e práticas, de marinheiros rabugentos, de comerciantes meticulosos, a ídolos ricos e cristãos escravizados. A proeminente cidade grega também era um foco de imoralidade sexual e adoração a ídolos. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos sobre o pecado da humanidade ou o poder da graça de Deus para milagrosamente e completamente mudar vidas, ele sabia o que falava. Era jogando diante de seus olhos todos os dias. Os romanos proclamavam que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, em mulheres, sejam judeus ou gentios. Mostra o caminho para a vida eterna através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A carta aos Romanos é a apresentação mais clara e sistemática da doutrina cristã em todas as escrituras. Paulo começou discutindo o que é mais facilmente observável no mundo: o pecado de toda a humanidade. Todas as pessoas foram condenadas devido à nossa rebelião contra Deus. No entanto, Deus, em sua graça, nos oferece e justifica pela fé seu Filho, Jesus Cristo. Quando somos justificados por Deus, recebemos redenção ou salvação, porque o sangue de Cristo cobre o nosso pecado. Mas Paulo deixou claro que a busca do crente por Deus não para com a salvação. Ele continua como cada um de nós é santificado, feito sagrado, como nós quando nos persistimos em segui-lo. O tratamento de Paulo sobre essas questões oferece uma apresentação lógica e completa de como uma pessoa pode ser salva da pena e poder de seu pecado. O tema principal que percorre a carta de Paulo aos Romanos é a revelação da justiça de Deus em seu plano de salvação, o que a Bíblia chama de evangelho, porque não tenho vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação para todos que acreditam, para o judeu primeiro e também para o grego, pois nela a justiça de Deus é revelada da fé à fé. Como está escrito, mas o homem justo viverá pela fé. Já 1 e 2 Coríntios foram escritos para a igreja em Corinto e lidam com a necessidade de reconhecer e colocar o pecado fora de nossas vidas. As congregações é construída a amar uns aos outros e a esperar pelo glorioso retorno de Jesus Cristo a esta terra. Em Gálatas, Paulo estava lidando com alguns que estavam tentando convencer os gentios gálatas de que eles precisavam ser circuncidados para serem feitos como Deus. Paulo mostra que só podemos ser justificados e perdoados pela fé em Jesus Cristo. Então precisamos viver no Espírito, produzindo o fruto do Espírito que não infringe a lei. Subtópico 2, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses,
A mensagem enfatiza que o viver Cristo, ele é o segredo da verdadeira igreja e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Efésios explica como é Cristo que reúne todas as pessoas. Quando abraçamos Cristo, vamos afastar o velho e abraçar um novo modo de vida, o modo de amar, a maneira de ajudar uns aos outros. Já Filipenses é uma carta à congregação em Filipos, encorajando-os a continuar com suas boas obras, serviço dedicado a Deus. A congregação aos Filipenses, era uma fonte constante de encorajamento ao apóstolo Paulo. Já Colossenses é uma advertência para resistir a algumas das ideias pagãs filosóficas da época, como o ascetismo e as ideias que se desenvolveram em gnosticismo. O caminho para Deus é através de Jesus Cristo e a obediência à sua lei moral do amor. Subtópico 3, instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vida de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. As duas cartas aos Tessalonicenses tratam da questão de quando Jesus Cristo voltará. Muitos esperavam naquela época que ele retornasse mesmo naquele momento, mas 2 Tessalonicenses revelam que o tempo final será precedido por certos eventos que ainda não ocorreram. Na primeira epístola, embora Paulo pareça passar os primeiros 3 capítulos contando suas relações anteriores com a igreja e sua tentativa de avisá-los mais cedo, o livro geral é baseado escatologicamente. Já no capítulo 5, ele termina com uma referência à segunda vinda de Jesus. É somente a partir do capítulo 4, versículo 13, em diante, que o tema dos cristãos morrendo antes do retorno de Jesus leva Paulo a explicar que eles realmente desempenharão um papel na ressurreição que todos nós encontraremos juntos nas nuvens. O capítulo final encoraja os crentes a esperar pacientemente e ficarem sóbrios e alertas, para que não se surpreendessem quando o grande dia chegar como um ladrão à noite. A igreja primitiva tinha um pequeno problema com a segunda vinda de Jesus. Eles estavam ficando mais velhos e alguns deles estavam morrendo e ainda assim Jesus não tinha aparecido. O que iria acontecer com eles? Paulo então deu a eles e a nós também alguns bons conselhos. Seja paciente. O Senhor não esqueceu daqueles que faleceram, na verdade, eles serão levantados primeiros. A única coisa que temos que nos preocupar é estar alertas e conscientes de que poderíamos ser chamados para a glória a qualquer momento e nunca experimentar a morte física. O arrebatamento da igreja, essa é uma passagem que deve excitar e entusiasmar qualquer seguidor e que nós estamos almejando. O segunda Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica ainda era atormentada por perseguição e maus entendidos. Nesse momento, portanto, essa segunda carta é escrita logo após a primeira. Mais uma vez, Paulo se concentra em esclarecer os eventos que
antecedem a segunda vinda e instrui os crentes sobre o que deve acontecer antes que tais eventos possam acontecer. O segundo capítulo de Tessalonicenses se concentra no homem da ilegalidade e da apostasia que marcará seu tempo aqui na terra. Ele os exorta no capítulo 3 a viver uma vida vertical e não se cansar de fazer boas ações e trabalhar para viver, usando-se como exemplo nesse assunto. Ele conclui apontando que a carta foi escrita por sua própria mão para que eles possam reconhecê-la e concedê-la a devida autoridade. Os escritos para a igreja de Tessalonicense são um lembrete oportuno de que, embora seja certo esperar que o Senhor volte logo, não é certo apenas desistir de tudo e sentar-se para esperar por ele. Muitas coisas devem acontecer primeiro, como a aparência do personagem. Paulo chama de homem da ilegalidade, também conhecido como o anticristo. Enquanto isso, a vida continua e devemos nos concentrar em adorar o Senhor e seguir nossos negócios cotidianos, nossa vida, ao mesmo tempo em que mantemos alerta para os sinais dos dias finais, se quisermos manter as coisas em um equilíbrio adequado. Tópico 4, instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em vista de 2 Timóteo, ratifica que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Escrito perto do fim da vida do apóstolo Paulo, as epístolas pastorais de 1 e 2 Timóteo e Tito foram escritas aos ministros para abordar questões que afetam diretamente as congregações. O seu foco em questão de liderança da igreja, vida na igreja, que serviram como qualificações para idosos e diáconos, ajudando viúvas e evitando argumentos inúteis, disputas tolas e todas as disputas e instruções sobre falsos mestres e contentamento. Jovens pastores têm frequentemente considerado as epístolas pastorais entre seus livros bíblicos favoritos, pois seus conteúdos se concentram em muitas das questões em cursos enfrentadas nas congregações da igreja, da liderança à oração até o cuidado com aqueles com várias necessidades na igreja local. Esses escritos oferecem instruções e inspiração para ajudar em momentos de necessidade. Na carta muito curta, a de Filemão, um membro em Colossos, Paulo tenta encorajar a reconciliação entre Filemão e um escravo que havia fugido dele e se for tornado um cristão, mas também é dirigida à igreja na sua totalidade. De certa forma, é uma carta aberta ao indivíduo. Paulo se autodenomina apóstolo de Cristo ou ministro de Cristo. Ele agora se autodenomina prisioneiro de Cristo, porque as correntes pelas quais ele estava vinculado por conta do Evangelho era um ornamento ou um distintivo daquela embaixada que ele estava exercendo. Assim, ele os menciona para bem fortalecer sua autoridade. Não que ele tinha medo de ser desprezado. Sem dúvida, tinha tanta reverência e estima por ele que não havia necessidade de assumir qualquer título, mas porque ele estava prestes a pleitear a causa de um escravo fugitivo por parte principal, a qual ele estava suplicando pelo perdão. O escravo fugitivo de Filemão tinha se convertido ao cristianismo e Paulo estava enviando de volta para Filemão
para encorajar Filemão a receber o fugitivo como um irmão, não como um escravo. O resto da igreja é testemunha da exortação de Paulo. Assim, a carta de Filemão tem instruções específicas para um líder individual da igreja, como as epístolas pastorais, mas é endereçada a uma congregação local como uma carta da igreja, mandando de volta um escravo fugitivo e ladrão. Ele suplica perdão por ele, mas ao suplicar essa causa, ele fala sobre a tolerância cristã com tamanha habilidade que ele parece falar sobre os interesses de toda a igreja em vez de dos assuntos privados de um único indivíduo. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Tópico 2. Como as epístolas gerais nos formam. Subtópico 1. As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade, a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. As epístolas gerais, irmãos, eles foram escritas para guiar os cristãos que experimentam tensões no mundo ao seu redor. Eles podem ser úteis para os cristãos que estão no local de trabalho do serviço do Senhor hoje. Essas epístolas gerais abordam tais precauções práticas. Dois princípios principais fundamentam a variedade de itens tratados nessas cartas. Podemos confiar em Deus para nos sustentar, devemos trabalhar em benefício dos outros e os necessitados. Primeira epístola de Pedro, nesta carta, Pedro aborda as perseguições e os sofrimentos que os crentes têm sofrido pelo bem do evangelho, além de incentivá-los a permanecer forte na fé e a ser santo. Ele enfatiza o fato de que eles são uma raça escolhida e um sacerdócio real, e que seu comportamento deve ser exemplar entre os incrédulos, a fim de um bom testemunho para a fé, que das pessoas possam ver isso e glorificar a Deus. O capítulo 4 exorta-os a descartar suas luxúrias anteriores dos homens e, em vez disso, viverem pela vontade de Deus, pois o fim desta era está próximo. Os julgamentos que estão passando não devem ser surpresa para eles, porque eles estão, de fato, compartilhando os sofrimentos de Cristo nesse assunto. Ele termina essa carta com um aviso de que eles devem ter cuidado com o seu adversário, o diabo, e resistir a ele sendo forte na fé. Pedro nos adverte para estarmos atentos contra o diabo, que é um verdadeiro adversário nos bastidores, cujas táticas são praticamente as mesmas que sempre foram. Se ele não pode nos desencorajar com perseguições, então ele pode oferecer muitos outros incentivos a fim de nos distrair de nosso objetivo final, de simplesmente adorar o Senhor Jesus, esperando o seu retorno. A segunda epístola de Pedro, ele começa a sua carta lembrando os crentes de seus primeiros ministérios sobre o comportamento cristão e a pessoa de Cristo. Falsos profetas e mestres estavam colocando um problema nesse momento. Então Pedro os adverte ao longo do assunto do segundo capítulo para estarem cientes
dessa pessoa, aconselhando, entre outras coisas, que essas pessoas são escravas da corrupção e devem ser evitadas a todo custo. No segundo capítulo, ele contradiz os falsos mestres que dizem que o Senhor não está voltando e os lembra que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. De fato, 1000 anos nosso é um para o Senhor. Ele termina o livro exortando-os novamente a estarem atentos a falsos ensinamentos, especialmente aqueles que tentam distorcer os ensinamentos do apóstolo Paulo, cujos escritos às vezes são difíceis um pouquinho de entender. As epístolas de João. 1 de João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação, não é encarnação, irmãos, e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se das práticas do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo, que é a doutrina que negava a existência de um corpo material de Jesus, que seria apenas um espírito, e o gnosticismo, que é um misticismo, uma especulação filosófica, são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3ª epístola de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Aqui temos 3 cartas diferentes, escritas em momentos diferentes para pessoas diferentes. No entanto, eles estão todos vagamente interligados pela mesma ideia. Primeira carta de Epístola de João, na primeira carta, o ancião, encoraja os cristãos e de sua comunidade a ficarem unidos. A primeira Epístola de João ensina que, embora seja importante reconhecer as linhas entre verdade e erro, ela deve ser sempre feita em um espírito de amor. Primeiro, os cristãos precisam acreditar que Jesus era um ser humano de verdade, não apenas uma divindade andando sobre as águas por toda parte. Como fez em seu evangelho, João afirmou com clareza o propósito de sua primeira carta. Ele proclamou a boa notícia sobre Jesus aos destinatários desta carta, dizendo para que você também possa ter comunhão conosco, e de fato nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mais tarde, João acrescentou para que você não possa pecar e para que você saiba que tem vida eterna. João queria que seus leitores experimentassem a verdadeira comunhão com Deus e com o povo de Deus, mas ele sabia que isso não aconteceria até que os cristãos reservassem seus próprios desejos egoístas em favor das atividades que Deus tinha por eles. João sabia que nunca encontramos em nós mesmos a fidelidade que Deus exige. Em vez disso, temos que confiar plenamente no trabalho e na graça de Deus, acreditando que certamente Ele nos encorajará e nos trazerá a ser a imagem de seu Filho Jesus. Essa sensação de estar fundamentado em Deus só vem quando deixamos de lado nosso pecado na busca do único Deus verdadeiro. Ou, nas palavras de João, se nós amarmos, Deus nos respeita e seu amor é aperfeiçoado. Segunda carta de João, a segunda epístola, deixa claro qual deve ser nossa posição em relação aos inimigos da verdade. Enquanto a primeira epístola de João se concentra em nossa comunhão com Deus, já na segunda epístola, ele concentra em proteger nossa comunhão daqueles que ensinam a mentira, a falsidade. O apóstolo chega ao ponto de alertar seus leitores contra convidar falsos mestres para dentro da casa, ou mesmo oferecer-lhes uma saudação. Tais práticas
alinham o crente com o malfeitor, e João estava interessado em manter os crentes puros da mancha da falsidade e da heresia. João começou sua segunda epístola proclamando seu amor pela dama escolhida ou senhora eleita e seus filhos, um amor que ele compartilhou com aqueles que conhecem a verdade. Essa senhora citada por João tem trazido vários entendimentos diferentes a respeito dela. Uns acreditam ser realmente uma mulher e seus filhos e, por conseguinte, sua irmã, porque é citada. Outros acreditam ter sido uma igreja local na Ásia, sendo seus filhos membros individuais e sua irmã uma igreja vizinha. Pelos relatos que recebeu, ele entendeu que esses crentes estavam seguindo os ensinamentos de Cristo. Ele resumiu esse tipo de estilo de vida na exortação ao amor uns aos outros, uma clara referência aos grandes mandamentos de Jesus para amar a Deus e amar ao próximo. Em outras palavras, irmãos, aqueles que caminham na verdade devem ser pessoas que amam os outros, mas eles devem ser cautelosos a quem eles estão amando. Enganadores e falsos mestres haviam se infiltrado na igreja, pessoas que ensinavam falsidades sobre a pessoa de Jesus, ensinando que ele não era realmente um homem, mas apenas parecia um homem. Essa heresia inicial, chamada de docetismo, exigiu a resposta mais forte possível de João. Então, o apóstolo alertou os verdadeiros crentes para longe desses falsos mestres. O encorajamento de João, então, não era simplesmente amar, mas amar os outros dentro dos limites que a verdade permite. Na terceira epístola de João, ele escreve sua carta para Gaio, um líder de uma igreja na Ásia Menor. O apóstolo recebeu um relato de algumas dificuldades causadas por um homem chamado Diótrefes. E João escreveu para reforçar para Gaio a maneira adequada de como lidar com aquele problema. Enquanto Gaio estava lidando com certos problemas em sua área, João queria dirigi-lo não apenas em como responder aos julgamentos, mas também como se relacionar com aqueles que proclamam a verdade. As 3 epístolas de João, então, estão em grande parte preocupadas com as questões da comunhão com Deus, com a comunhão com os inimigos, né, e do evangelho, e no caso das 3 epístolas de João, com aqueles que proclamam a verdade. João queria garantir uma calorosa recepção das igrejas, aqueles que viajavam por ali, pregando o evangelho, oferecendo-lhes hospitalidade e uma despedida de uma maneira digna de Deus. Problemas chegam à igreja na Ásia. Diótrefes tinha tomado o controle de uma igreja de lá e usou o seu poder para proibir certos missionários viajantes de vir às suas igrejas. Em certo momento, a igreja tinha visto algo de uma qualidade de liderança nele e o tinha colocado no comando, mas agora, o primeiro lugar, o poder tinha ido para a sua cabeça, subiu a cabeça. Ele se recusou a receber os ministros viajantes do evangelho para pregar e descansar na sua igreja. O pior ainda, ao receber uma correção anterior de João, Diótrefes o recusou a ouvir. Então, essa situação preocupante levou João a escrever para Gaio, elogiando os crentes por se apegarem à verdade e fazê-lo com uma atitude amorosa. Esses cristãos se esforçaram para tornar o evangelho uma realidade em suas vidas através da maneira como se tratavam. E João, em resposta a esse bom relatório sobre o comportamento desses cristãos, encorajou-os a continuar a amar e apoiar aqueles viajantes, missionários que ali passavam pela igreja da Ásia. Na carta final, João escreve ao seu amigo Gaio para agradecê-lo por colocar em algum dos seus amigos, hospedá-los aqueles. Aparentemente, eles são missionários viajando nas áreas onde Gaio estava ali. Isso é muito melhor do que esses outros, como Diótrefes, que fechou a porta para eles.
Essa terceira é uma carta bem curta e João promete visitar em breve para que ele e Gaio possam se atualizar sobre seus assuntos favoritos. Jesus Cristo, hoje, mostrar hospitalidade aos outros, particularmente a estranho, requer um nível de confiança e aceitação que não é necessariamente exigido de nós em nossas vidas cotidianas. Isso nos força a sair de nossa zona de conforto e a um território onde devemos confiar somente em Deus. As outras gerais, né? As outras cartas gerais aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. O salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a perseverar a esperança da vida eterna. As epístolas gerais derivam instruções que têm aplicações surpreendentemente práticas no local de trabalho do século que nós vivemos, século 21. Mas também não devemos nos surpreender. Deus escolheu o Império Romano como um lugar onde Deus entraria na vida humana na forma de Jesus Cristo. Hebreus lida com a construção da nova aliança entre Deus e seu povo. A antiga aliança entre Deus e os descendentes de Israel está agora sendo substituída por uma nova aliança viabilizada por um sumo sacerdote, isto é, Jesus Cristo. Em vez de bênçãos físicas para a obediência à letra, à lei, para os descendentes de Abraão, pessoas de todas as nações que agradam a Deus, esforçando-se para obedecê-lo de acordo com o espírito da lei, pode ser dado o dom de Deus, vida eterna, através de Jesus Cristo. Hebreus claramente expõe o atual ministério sacerdotal de Cristo na vida do crente. Jesus é tanto o Filho divino de Deus e completamente humano, quanto em seu papel sacerdotal. Ele abre o caminho para os seres humanos se aproximarem-se do Pai através da oração. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento de Arão, porque somente através de Jesus recebemos a salvação eterna. Além disso, Jesus tornou-se o sumo sacerdote permanente, perfeito, indo além de todos os outros sacerdotes, oferecendo-se como um sacrifício sem pecado em nome de todos os pecados da humanidade. Ao longo das páginas da carta aos Hebreus, deixa claro que Jesus Cristo excede todas as outras pessoas, objetos ou esperanças às quais os seres humanos se apegam para ter fidelidade. Hebreus nos mostra que Jesus, como melhor do que os anjos, melhor do que para trazer vidas melhores à humanidade através da salvação, como oferecer uma esperança melhor do que a lei mosaica poderia prometer, como um sacrifício melhor para os nossos pecados do que um touro ou uma cabra, ou como oferecer uma melhor herança no céu para aqueles que colocam sua fé nele. Jesus é realmente superior a todos os outros. Essa mensagem da superioridade de Jesus tem sido particularmente importante para os cristãos judeus em Roma, que estavam lutando sob a perseguição de Nero, estavam considerando voltar para a lei mosaica. O escritor aos Hebreus mostra a esses crentes cristãos judeus que, embora fossem confrontados com o sofrimento, eles estavam de fato seguindo um caminho melhor e eles devem perseverar. A carta aos Hebreus deixa claro que apenas uma pessoa merece manter o lugar principal em nossas vidas. Enquanto estamos ocupados idolatrando nossas mudanças no trabalho ou colocando todas as nossas esperanças em nossos filhos, Jesus nos oferece uma posição melhor, um sacerdócio melhor, um pacto melhor, uma melhor esperança e um melhor sacrifício. Somente quando dermos a Jesus
seu lugar de direito em nossas vidas, que todo o resto estará no lugar correto. A Epístola de Judas, a maioria dos estudiosos identifica o escritor de Judas como o meio-irmão de Jesus, que é o autor do livro de Judas. Identificou-se como o irmão de Tiago, provavelmente o alinha com a família de Jesus. Segundo Mateus 13,55, existe o nome dos irmãos de Jesus, como Tiago e Judas, enquanto os evangelhos registram seu nome como Judas. Como seu irmão mais velho, Tiago, Judas não colocou sua fé em Jesus enquanto o Senhor ainda estava vivo. Somente após a crucificação e ressurreição é que as escamas caíram dos seus olhos de Judas e ele se tornou um seguidor de seu meio-irmão Jesus. 1 Coríntios 9,5 oferece uma informação tentadora, observando que os irmãos do Senhor e suas esposas fizeram viagem missionária. A partir desse retrato escasso, começamos a imaginar Judas como um homem que viveu em ceticismo por um tempo, mas eventualmente chegou a uma fé poderosa em Jesus. E enquanto viajava em nome do Evangelho, contando a história na cidade após cidade, com o seu nome Judas, ele seria um exemplo vivo de fidelidade, em contraste gritante com um traidor. A brevidade ousada de Judas comunica a urgência de sua noção de que falsos mestres precisavam ser condenados e removidos da igreja. Ele via dentro do povo da igreja a prática que era indignas de condenação, incluindo rejeitar a autoridade e procurar agradar a si mesmo. Em resposta a esses erros, Judas reuniu muitas imagens bíblicas para deixar claro que ele achava de tudo isso, desde Caim matando seu irmão Abel até a punição das pessoas pecaminosas que povoavam Sodoma e Gomorra. O propósito de Judas em sua carta era duplo. Ele queria expor os falsos mestres que haviam se infiltrado na comunidade cristã e ele queria encorajar os cristãos a permanecer firmes na fé, lutar pela verdade. Judas trabalhou para aumentar a consciência dos crentes, descrevendo em detalhes vividos como os dissidentes terríveis realmente eram, mas do que nunca, simplesmente aumentar a conscientização. Judas achou importante que os crentes se posicionassem contra aqueles que trabalham contra Jesus Cristo. Os crentes deveriam fazer isso lembrando o ensino dos apóstolos, construindo uns aos outros na fé, orando no Espírito Santo e mantendo-se no amor de Deus. A Epístola de Tiago. Como um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, Tiago escreveu daquela cidade antes daquele concílio de Jerusalém que Lucas registrou em Atos 15. Nesse concílio, Tiago, juntamente com Pedro e Paulo, afirmou a decisão de levar a mensagem do evangelho aos gentios. A carta de Tiago parece um pouco com o livro do Antigo Testamento de Provérbios, vestido com roupas do Novo Testamento. O seu foco conscientemente na ação prática, na vida da fé, uma releitura, né, de sabedoria do Antigo Testamento, encorajando o povo de Deus a agir como o povo de Deus. As páginas de Tiago estão cheias de comandos diretos para perseguir uma vida de santidade. Ele não dá desculpa para aqueles que não se comparam. Na mente deste líder da igreja, os cristãos evidenciam sua fé caminhando de certas maneiras e não de outras maneiras. Para Tiago, uma fé que não produz mudança de vida não é real, é uma fé inútil. Na abertura da carta de Tiago, chama-se a si mesmo um servo de Deus, um nome apropriado e que dada a ênfase prática e orientação para os servos. Ao longo da carta, Tiago alega o que a fé produz. Em outras palavras, se aqueles que se autodenominam o povo de Deus realmente pertencem a ele, suas vidas produzirão frutos. Em linguagem, temas que são semelhantes ao sermão de Jesus no monte, Tiago protesta contra o crente hipócrita que se diz uma coisa, mas é outra. Para Tiago, a fé não era uma proposta abstrata,
mas tinha efeitos no mundo real. Tiago ofereceu inúmeros exemplos práticos para ilustrar seu ponto de vista. A fé perdura no meio dos julgamentos, clama a Deus por sabedoria, refreia a língua, deixa de lado a maldade, visita os órfãos e as viúvas e não joga com os favoritos. Ele ressaltou que a vida de fé abrangente, impactando todas as áreas de nossas vidas e nos levando a realmente nos envolvendo na vida de outras pessoas no mundo. Enquanto Tiago reconheceu que mesmo os crentes tropeçam, ele também sabia que a fé não deveria coexistir com pessoas que reviram os olhos para os menos afortunados, a situação dos outros, ou amaldiçoam aqueles em seus caminhos. As epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Tópico 3. As epístolas continuam a falar. Subtópico 1. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No Novo Testamento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então, antes da lei de Deus, os humanos, seres humanos, estavam condenados e não havia como eles se acertarem com Deus. No Evangelho, Deus revela sua maneira de colocar os pecadores bem consigo mesmo. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se representante substituto do pecador. Como servo obediente de Deus, ele viveu uma vida justa, morreu a morte expiada na cruz. A justificação é um dos componentes chaves da obra do Salvador. Diz respeito à substituição, onde tanto os pecados de seu povo foram colocados na conta de Cristo, e ele pagou o preço e também a justiça da obediência de Cristo ao Pai na vida e na morte foi colocada em sua conta. É só pela fé em Cristo que os pecadores são justificados. Não há substância para muitas objeções feitas a essa doutrina, pois os benefícios resultantes dessa verdade do Evangelho são enormes e significativas. A avaliação de Deus sobre a condição humana é incontestável, ninguém é bom ou justo. Até os melhores esforços das pessoas são vistos como trapos imundos. A lei de Deus nos condena e diante da presença de Cristo só podemos reconhecer nosso pecado. Ninguém pode ficar de pé diante de Deus. Como estão umas pessoas pode estar certa com Deus? Como é que nós podemos estar certos com Deus? Podemos tentar quanto quisermos, dar as desculpas que pudermos, ou viver na esperança de que Deus olhe favoravelmente em nossas ações virtuosas e ignore o que é mal, mas tudo será sem nenhuma vantagem. A boa notícia sobre a justificação de Deus dos pecadores apenas pela fé em Cristo, sem a adição de atos humanos ou administrações de igreja, foi a verdade bíblica redescoberta pelos reformadores protestantes e é uma das características distintas do protestantismo evangélico. É uma doutrina preciosa que é constantemente atacada e deturpada. Lutero enfatizou 5 solas que são particularmente relevantes para a justificativa. É apenas pela graça de Deus, é apenas através da fé, e é apenas através de Cristo para a glória de um Deus único, com as Escrituras sendo apenas a autoridade máxima para essa verdade. Subtópico 2. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado, e nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado,
O novo crente entra de imediato no processo da santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. No nível mais básico, santificação significa separar-se para Deus. Quando algo foi santificado, foi reservado apenas para os propósitos de Deus. Foi feito assim no Antigo Testamento. Objetos, vasos específicos foram santificados, separados para o uso no templo de Deus. Para que isso aconteça, o objeto ou vaso precisaria ser ritualmente limpo de toda impureza. Mas a santificação não se limitava aos objetos do templo do Antigo Testamento. Uma vez Deus santificou o Monte Sinai a fim de se reunir com Moisés e entregar a lei a seu povo. Deus também santificou o sábado como um dia sagrado e separado para adoração e descanso. Mais importante, Deus santificou toda a comunidade israelita como o seu povo separado de todos os outros povos do mundo para realizar a sua vontade. É importante ver que a santificação é um princípio importante não só para o Novo Testamento, mas para toda a Bíblia. De fato, os autores do Novo Testamento muitas vezes se baseiam fortemente no entendimento do Antigo Testamento da santificação, como Paulo fez nesses versos. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A doutrina da santificação tem um nível mais profundo quando aplicada aos seres humanos. As pessoas podem ser santificadas, que geralmente chamamos de salvação ou ser salva, como acontece com os objetos santificados. As pessoas devem ser purificadas de suas impurezas para serem santas e separadas para o propósito de Deus. É por isso que a santificação é frequentemente conectada com a doutrina da justificação. Quando experimentamos a salvação, recebemos perdão por nossos pecados e somos declarados justos aos olhos de Deus, porque fomos feitos puros, somos capazes de ser santificados para sermos separados para a obra de Deus. A justificação acontece em um momento o que entendemos como salvação, e em seguida a santificação é o processo ao longo da vida durante o qual nos tornamos cada vez mais como Jesus. Quando falamos de santificação, então, não estamos falando principalmente de algo ao qual somos chamados. Não estamos falando predominantemente de algo que fazemos. Em vez disso, estamos falando de uma ação de Deus, de uma maneira pela qual o Deus Trino, pela palavra e pelo seu Espírito, intervém e se engaja e age ao nosso bem, ao nosso favor. Que Deus entra em nós, em nossas vidas, e nos concede uma situação, nos tira do sofrimento, da morte, do pecado. Ele o fez decisivamente, foi ele nos muda, ele nos limpa de nossos pecados e da culpa, ele nos dedica, ele nos diferencia para os seus propósitos. A santificação envolve dever e ação. Isso traz responsabilidade real e engajamento humano. Mas isso sempre vem em segundo lugar, porque em primeiro lugar fala da obra do Evangelho de Deus para nos tornarmos santos novamente em Cristo Jesus. Subtópico 4, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito, e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada,
Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso que se dará por ocasião da vinda do Senhor. A glorificação é o passo final, irmãos, na aplicação da redenção. Isso acontecerá quando Cristo voltar e ressuscitar dos mortos os corpos de todos os crentes de todos os tempos que morreram e os reunirão e com suas almas e mudar os corpos de todos os crentes que permanecerem vivos, dando assim a todos os crentes ao mesmo tempo corpos perfeitos de ressurreição como o seu. A glorificação fala principalmente da perfeição moral. Deste João diz, seremos como ele. Isso não significa que seremos Deus, como ele é Deus, mas seremos como ele na perfeição moral. Enquanto nos glorificamos em sua presença, não seremos capazes de pecar. A glorificação remove para sempre a possibilidade de cairmos no pecado novamente. Glorificados seremos como ele, sem pecado para sempre. A glorificação deve ser entendida principalmente como a honra que nos será dada em nosso estado eterno transformado. Essa honra nos protege do pecado, da queda e garantirá que não sofreremos dor da maneira que estamos aqui na terra. Aqueles que sofreram e morreram por sua fé serão reconhecidos adequadamente, mas é difícil dizer o que isso pode significar na prática. Jesus disse a seus discípulos que aqueles que entraram no vinhedo na 11ª hora receberão a mesma recompensa que aqueles que trabalharam lá o dia todo. Se isso for uma verdade, para o céu não há razão para supor que haverá uma hierarquia de recompensa do que faz um crente maior do que o outro. O que é certo é que a adoração a Deus será central para a nossa experiência na glória. A mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, santificação, glorificação do crente. Conclusão na revista. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrinas dessas epístolas revelam aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. As epístolas têm desempenhado um papel importante na formação da doutrina e da teologia cristã ao longo da história da igreja, justamente porque expõe sobre os grandes temas da obra do Salvador na cruz, como refletem e explicam o cumprimento das promessas de Deus à luz do Antigo Testamento e dos Evangelhos. É particularmente frutífero estudar o uso das alusões do Antigo Testamento, citações e alusões dos ensinos de Jesus. Ao fazer isso, entendemos mais claramente como os escritores das epístolas entenderam o cumprimento das promessas de Deus em Cristo, e tal entendimento nos ajuda a aplicar ao mundo de hoje. Deus abençoe você e seu ministério, que o Senhor Jesus possa capacitá-lo a cada dia, carente de vossas orações. Orem por mim, pela minha filha, estou ainda muito carente dessas minhas orações. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, irmão, estarei de volta aqui para a nossa última aula do Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.